Marchanam. Então, nesse momento, ele diz, mas a adoração ao Vaishnava é superior à adoração ao próprio Vishnu. Então, ela ficou feliz nesse momento. Porque sem adorar o Vaishnava, nós não podemos satisfazer o Krishna. Então, por isso, o Vaishnava para nós significa tudo. Ou seja, nós não temos posição perante ao Vaishnava. O Vaishnava ele nos deixa sem posição. Então, a humildade, ou seja, quando nós cultivamos a humildade, essa humildade ela está relacionada ao Vaishnava. Principalmente ao Vaishnava. Claro, nós respeitamos todas as entidades vivas, de acordo com o seu grau, né? Entretanto, o Vaishnava para nós é supremo, por isso nós estamos adorando os Vaishnavas. Né? A adoração Vaishnava, isso nos comove. Ou seja, quando nós vemos um Vaishnava sendo adorado, nós estamos assim muito felizes. Ou seja, isso ajuda o nosso bhakti, ou seja, isso nos ensina também a praticar. Então, o Vaishnava ele tá sempre adorando aos Vaishnavas. Essa é uma das características dos Vaishnavas. Né? Ele está sempre falando das glórias do seu Guru, ele está sempre glorificando os Vaishnavas. Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita, ele começa, né? Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Shmarana Roy Vigra Vinashana Shri Roy Nija Vantita Purana. Então ele diz, isso é o Mangala Charana, o início do Chaitanya Charitamrita. Ele está glorificando, né? Ele fala, se você medita no Guru, se você medita no Vaishnava, se você medita em Krishna, então todos os seus problemas terminaram. Tudo se torna auspicioso, os obstáculos eles serão retirados da sua vida. Então nós temos sempre que ter a meditação no Vaishnava. E o Guru é o melhor dos Vaishnavas. Para nós o Guru ele é o mais querido entre os Vaishnavas. A gente precisa ter esse entendimento. Então adorar o Vaishnava para nós é a nossa vida, a adoração do Vaishnava. Então nós cantamos o Santo Nome, nós praticamos, nós estudamos os Shastras, mas sem o Vaishnava isso não é possível. Então, por isso que nós somos eternamente agradecidos, né, aos Vaishnavas, em especial ao nosso Guru. Então, nesse sentido, o Vaishnavismo significa que nós colocamos a nossa atenção no Vaishnava. O Vaishnava para nós é o ponto principal da nossa prática. Sem associação com o Vaishnava, nós não vamos avançar na vida espiritual. Ou seja, nós nem vamos começar a vida espiritual. Porque, a princípio, como eu disse, nós precisamos do Vaishnava. E também, mesmo quando nós estamos avançando na vida espiritual, nós vamos também ter a necessidade dessa associação do Vaishnava, é a essência de tudo. Nós nunca podemos abandonar a associação com os Vaishnavas. Ainda que você esteja em Bhava Bhakti, em Prema Bhakti, você precisa da associação dos Vaishnavas. O Chaitanya Mahaprabhu mesmo ele mostrou isso. Né? Imagina, ele como o próprio Deus, ele tomou a iniciação de Ishvara Puri, depois aceitou Keshava Bharati como sannyasa, depois Ramananda Roy como Marga Guru, né? Guru Marga Raganuga Bhakti, Ramananda Roy que entrega para Mahaprabhu. Esse Mahaprabhu faz muitas perguntas a Ramananda Roy. Essas conversas que estão no Chaitanya Charitamrita são incríveis, porque Mahaprabhu ele está perguntando a Ramananda Roy sobre a meta última da vida. Ramananda Roy vai por etapas, né, mostrando para ele, citando sempre um verso, mas Chaitanya Mahaprabhu o que ele quer, que em algum momento, né, Ramananda Roy fala, mas o que eu vou falar, né? E na realidade ele diz, você está se manifestando através de mim, ou seja, eu estou realmente, eu falo pela sua própria vontade. E a gente vê que realmente Ramananda Roy ele era um Shudra, ou seja, ele tinha um posto assim como um governamental, né? Mas ele era considerado um Shudra. Mas Mahaprabhu ele disse que vai vir para que Vanyasa Shudra Kananoye Krishna Tatavadisei Guru Roy. Ou seja, não importa qual a posição que você esteja, se você entende a ciência transcendental, você é capaz realmente você é capaz de ser guru, um siksha guru, isso que ele dizia. Né? Então, por isso a gente entende que sem o Vaishnava na nossa vida, nós não temos um norte, nós não temos. Os Vaishnavas são como esse farol que nos guia. Então, por isso
Vaishnavas sempre devem ser colocados como um pedestal, né, da nossa prática espiritual. Vamos checar o Vaishnava Glória. Glória de Vaishnavas. Namo Vishnu Padaya Krishna Vaishnava Namaste Saraswati Devi Gauranga Vichari Shishi Madhyam Sundaram Vishnu Kyavam Janashvara Akshura Kaler Dosha Nidharajan Astyeko Mahan Gunaha. In this age of Kali, there's only one virtue. Everything else is just met. Nessa era de Kali existe apenas uma virtude, o restante é merda. This is an ocean of faults, this Kali Yuga. Kali Yuga é um oceano de falhas. Everywhere you look, everywhere you see, just sin, sin, sin. Onde seja que você olhar, unicamente vai ver pecado, pecado. Very difficult to escape from this. It's like falling into a cesspit, you know? And where all the stool goes, you know? E é muito difícil você conseguir fugir disso, né? Como você estar caindo, né? Quando está dando descarga e é levado, né? There's one great virtue in this age of Kali. Mas existe uma grande virtude nesta era de Kali. Mahan Gunaha means a great virtue, isn't it? Significa uma grande virtude. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Bhajet. In the age of Kali, simply by coming together, like we are doing here tonight, Nessa era de Kali, simplesmente por a gente se reunir da forma como estamos fazendo agora, glorifying Krishna, Lord Krishna, e glorificar Krishna, the Supreme Personality of Godhead, a suprema personalidade de Deus, in the association of a pure devotee. na associação de um devoto puro, You can approach the highest destination. você pode se aproximar da mais elevado, do destino mais elevado. What was achievable in previous times, in previous ages, by difficult austerities, by yoga practice, and by temple worship. Então aquilo que era obtenível em prévias eras por austeridades muito severas ou por prática de yoga, Is achievable in this age of Kali simply by sitting and glorifying the Supreme Lord in the association of a pure devotee. é facilmente obtenível nesta era simplesmente por se sentar e glorificar o Senhor Supremo na companhia de um devoto puro. So we're very fortunate, somehow by some great good fortune, we have ended up in this room under these circumstances. Então nós somos muito afortunados porque de uma forma ou de outra nós estamos aqui neste quarto, nessa circunstância. What is our good fortune? Qual que é a nossa boa fortuna? It's causeless. It's causeless. É sem causa. If you're causelessly gifted with some great precious gift, E se você, sem motivo algum, é presenteado com um presente muito valioso, for no good reason, sem motivo nenhum, except that you happen to be there, simplesmente aconteceu que você estava aí, then you also become obligated. então você também se torna obrigado, If you're receiving a great good fortune, porque você recebeu uma grande fortuna. your obligation is to give that fortune also. E a sua obrigação é compartilhar essa fortuna também. We should know that in this age of Kali there is no other virtue except this. Nós devemos saber que nessa era de Kali não existe nenhuma outra boa fortuna exceto essa. Everything is tainted.
Everything is contaminated. Porque Pollution. tudo é contaminado nessa era de Kali. With violence, Com violência, the blood, com sangue, the blood of children. o sangue de crianças. Yeah. And everyone is involved in this sinful atmosphere. E todo mundo está envolvido nessa atmosfera pecaminosa. When we realize how bad it is, we realize how much we need to get out of this, you know? Quando nós compreendemos quão ruim é essa situação, nós mais compreendemos quanto precisamos sair disso. Yeah. So when we hear that some Harikatha is going to take place, we should rush, run to that place. E então, quando nós ouvimos que algum Harikatha vai acontecer, nós devemos sair correndo e chegar naquele Yeah. lugar. The only thing that will save us in this É a única coisa que pode nos salvar nesta Kali Yuga. Kalaya, Dosha, Nidera, Rajan, this Kali Yuga, the great ocean of faults. Kali Yuga é um oceano de falhas. Astyeko Mahangana. There's one great virtue. Mas há uma grande virtude. Kirtana Deva Krishnasya Jasanga Paramajit. Simply by sitting and having Hari Kirtan with a pure devotee, you can approach the supreme destination. Simplesmente por se sentar e ter Hari Kirtan na companhia de um devoto puro, você pode alcançar o destino mais elevado. Thank you very much. Muito obrigada. Vaishnava's glory. Umagyan Virangasya Gyan Shalakaya Chakshurvitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Panchakalpataruvascha Kripa Sindhurvachapati Anam Pavane Vivajnave Namo Namaha Ajamulambita Bujo Ganakavadato Sankirtana Kavikro Kamalvata Vishwambaro Devaro Mambaro Bom, primeiro eu quero oferecer minhas respeitosas reverências a minha mestre espiritual, Srila Bhakti Vinodacharya Maharaj, a meus santos gurus, Srila Bhakti Vinodacharya Goswami Maharaj, a todos os seus Vaishnavas e sannyas presentes aqui, a todos vocês. E bom, Srila Gurudeva está pedindo para glorificar os Vaishnavas. Realmente é muito importante porque nós estamos aqui, porque queremos realmente queremos realmente sentir a presença do divino dentro do nosso coração. Isso seria um jeito simples de dizer as coisas. Mas na verdade a gente anda na rua e mesmo que a gente cante japa e ouça Harikatha, realmente a gente precisa ter a associação de um sadhu. E sadhu é aquele que está engajado na prática espiritual, seguindo as instruções do seu mestre espiritual, do Guru Parampara, e assim por diante. Ele tem força nas suas palavras, e assim nós sentimos que todas as nossas ideias, conclusões, elas estão ficando no lugar certo. Elas não somem, porque a gente conhece com a associação de um sadhu o que é certo e o que é errado, porque ele é um tatuadarshi, ele recebeu isso. Então, por isso nós estamos procurando isso. Então, se nós queremos ter isso, temos que seguir as instruções e poder praticar o melhor que a gente puder. E assim, não estar dentro dessa corrente do que é o karma, que é a reação das coisas. Então, por isso que os Vaishnavas, eles sempre estão glorificando a todos aqueles que pronunciam o nome de Deus, aqueles que realmente, como disse Rupa Goswami, no Bhadasamrita, como nós temos que nos relacionar com as pessoas. Então, se alguém canta Hare Krishna, é uma pessoa muito incrível. Por exemplo, eu saía do templo e andava na rua e disse, quantas pessoas vão me dizer Hare Krishna? Eu andava assim, por aqui, por ali, Hare Krishna. E uma pessoa que estava na sarjeta, aí jogado, coberto com um cobertor. E eu pensava, não, ele é o melhor que tem aqui, porque ele está falando Hare Krishna. Então a gente não vê a potência do Mahamantra, porque ele tem a possibilidade de extirpar toda uma quantidade enorme de nossas atividades que estão longe
de que nos permitam chegar perto a uma plataforma além das 3 modalidades desse mundo material. Então, nós vemos que a gente está aqui porque Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele veio por quê? Porque ele seguiu as instruções de seu guru, de seu mestre espiritual. Então, se nós seguimos assim, igual, seguindo o exemplo, por isso que a gente diz, dá o nome de um Vaishnava e de um Acharya. Por quê? Porque ele está agindo de acordo com Guru, Sastra e Sana. Se você tem um problema, você tem que ver qual é a ideia que eu tenho para solucionar isso. Estou em ansiedade, triste. Então eu vejo que o que os Vaishnavas estão falando, o que os Sastras estão explicando e o que os sadhus estão praticando. Tem pessoas que chegam perto e perguntam, eu quero aceitar um guru. Então, mas você está querendo realmente seguir os conselhos dessa pessoa? Então, às vezes, esse Vaishnava, essa Vaishnavi, fala de um jeito muito claro e para nós parece rude, difícil de aceitar. Mas, no fundo, tem plena misericórdia para nós. E então, por isso que quando nós estamos praticando, vamos a sentir que realmente o Senhor Supremo nunca está longe de nós. Então, o glorificar os Vaishnavas é glorificar o Parampara todo, porque a gente vê que os milagres existem quando a pessoa realmente está querendo que isso aconteça. Se você realmente quer sair desse mundo material, tem que se associar com um Vaishnava, com um Vaishnava puro, com um Vaishnava que possa realmente nos dar essa inspiração que a gente tanto precisa. E assim possa resolver nossas dualidades que tem em nossa mente. Então, o melhor é sempre trabalhar com humildade. O Senhor Krishna no Bhagavad Gita, acho que é o capítulo 13, no sloka 8 e 12, ele explica o que é verdade e o que não é. Talvez vocês já tiveram assim que vocês falam com alguém e dizem, não, essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Não se fala assim. Então a gente diz, bom, me explica qual é a sua verdade. E a pessoa não sabe explicar, isso chama-se pradyatma. Então nós temos que fugir disso. E como? O Senhor Supremo explica a Arjuna que com humildade. O Senhor Chaitanya diz, Trinada Prasunitirá. Então a gente vê que esse é o caminho certo. Através de um conhecimento que o próprio Senhor Krishna está falando para Arjuna. Raja Vida Rayagukam Paridam Uttama Pratyaksa Bhagavan Dharmyan Susukam Kartunamya. Susukam. Da felicidade que nosso coração quer. Esse conhecimento tem que ser praticado junto com os conselhos e a inspiração do Vaishnavas. E isso que nós estamos aqui, para poder glorificar, para poder ter associação e continuar e chegar lá. Obrigado, Hare Krishna. So, up to 3, no? They speaking Portuguese, I don't know the Portuguese. Agora eu vou falar, mas eu não sei português. Surabhe Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vanshakalpatarubhyasya Kripa Sindubhyev cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sankara Shanakaranataya Shai Garbhodasa Chapayavadhishai Sresascha Jasang Shakala Shanittanandakharam Sharanamamastu Namo Mahabadannaya Krishna Prema Pradayate
Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha Ladini Sharupaya Shri Gauranga Shridoshate Bhakta Shakti Sharupaya Shri Gadadhara Namostute Mahavishnu Jagata Kartam Mayovaja Srijatadam Tashvavataram Evayam Advaita Acharya Isharaha Adaitam Harinadaitam Acharya Bhakti Sangshanan Bhaktavataram Ishanam Tamadvaita Acharya Ashraye Namaste Truhalagrama Namaste Musalaudho Namaste Revatikantam Namaste Bhaktavatsalaha Namaste Balinang Shrestha Namaste Dharanidharo Pralambare Namaste Tu Trahimam Krishna Purvaja He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devai Priyavai Akeshavasya Vishnu Bhakti Pade Devi Shattavatai Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Raise your hand, chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Guru Parampara. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace, Paramahansa Kula Chudamani Thakur, Srila Gaura Kishora Bhavati Goswami Maharaj. All glories to His Divine Grace, Satchidananda Sri Srila Bhaktivinoda Thakur. All glories to assembled devotees, headed by Bhaktivedanta Puri Maharaj, Shanto Maharaj and Priyadvati Maharaj. Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga, todas as glórias ao Guru Paramparam, todas as glórias a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, todas as glórias a Srila Gaura Kishora Maharaj, todas as glórias a Srila Bhaktivinoda Thakur, todas as glórias à Assembleia dos Devotos aqui reunidas, encabeçada por Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, Srila Bhakti Shanta Maharaj e Srila Brihad Bharati Maharaj. First of all, we have to know what is the benefit to meet with Vaishnava. Primeiro nós precisamos saber qual é o benefício de se encontrar com Vaishnavas, Just to meet with the Vaishnava. de estar com os Vaishnavas. Qual é o significado de Vaishnava? Once Narada Muni asking that question Uma vez Narada Muni perguntou isso to Lord Vishnu. ao Senhor Vishnu. The Prabhu, I would like to know what is the benefit to just to see one Vaishnava. Ele
Ele falou, Prabhu, eu quero saber qual é o benefício de simplesmente ver um Vaishnava. Narad Muni asking this question. And Lord Vishnu's smiling face, just smiling face, he says, you just go to the material world in this direction, certain direction, then you can find on a lake. That lake is full of lotus flower. Then you can see one black bee in the lotus flower. He will tell you what is the benefit to Sri Vaishnava. Então, o Senhor Vishnu, com seu sorriso, né, com seu rosto sorridente, ele falou para Narada Muni, olha, vai lá no mundo material, numa direção que eu vou te dar, né, vai nesse sentido, e você vai lá, vai encontrar um lago com flores de lótus. E nesse lago vai ter uma abelha preta e ela vai te contar qual é o benefício de ver um Vaishnava. With full of enthusiasm, Narada Muni came Então, cheio de entusiasmo, Narada Muni to veio. that direction and so find out that lake and then find out the black bee. Nesse sentido, para encontrar aquele lago e aquela abelha. As soon as Narada Muni asking, I told by Lord Vishnu, you will let me know the benefit to Sri Vaishnava, please. Then the black bee turning its face towards Narada and immediately left his body. Então, Narada Muni, quando chegou lá, né, buscou o lago, a abelha, e perguntou, olha, o Senhor Vishnu me disse que você iria me permitir saber qual é o benefício de apenas ver um Vaishnava. Mas no momento em que ele fez essa pergunta para a abelha deixou o corpo. Narada Muni totally confused. Why? Narada Muni ficou muito confuso, mas por quê? Then again he going back to Lord Vishnu with anger face. You told me, he will tell me. Black bee will tell me the benefit of Vaishnava. But black bee, as soon as he turning his face towards me and he expired. Então, Narada Muni voltou para o Senhor Vishnu com rosto assim bravo. Falou, você me falou que aquela abelha ia me dizer qual era o benefício de encontrar um Vaishnava, mas no momento que eu perguntei, ela morreu. Again, Lord Vishnu now with smiling face. Now you can go to this direction. Novamente, Then you can find one garden. Very nice garden. In the garden you can see there is a bird. Beautiful kuhu bird. Okay. You can ask the kuhu bird. He will tell you. Então, o Senhor Vishnu novamente com seu rosto sorridente falou, tá bom, então vai agora nesse sentido. E você vai lá encontrar um jardim muito bonito. E lá você vai encontrar um pássaro cuco. E pergunta para esse pássaro. Same thing happened. As soon as Narada Muni asking, hey, bird, let me know. This is I told by Vishnu that you will let me know what is the benefit to Sri Vaishnava. Kuku bird immediately turning face towards Narada Muni and then he expired. Aconteceu a mesma coisa. Assim que Narada Muni encontrou aquele pássaro cuco, ele falou, pássaro, me fale, o Senhor Vishnu me disse que você iria me dizer qual era o benefício de se encontrar com um Vaishnava. E no momento em que o pássaro cuco virou o rosto para Narada Muni, imediatamente morreu. Narada Muni now become angry. Narada Muni ficou muito bravo. And again he going back De novo voltou. with anger face. Prabhu, please let me know, you know everything. Com o rosto Again, the Lord Vishnu smiling face. Now you have to go to the palace, king palace. In that palace you can see there is baby boy born. Baby boy born. And then you can ask him, the baby boy. Then he will let you know.
what is the actual benefit to see Vaishnava. And Narad Muni is scared. Black bee, then bird, no one have demand anything. But now King Palace, if baby boy expired, then all the soldier of the king, they will let me free, let me free. Então, o Senhor Vishnu, ele voltou, né, onde o Senhor Vishnu ficou bem bravo, falou, você me falou e tal, e o pássaro morreu, de novo contou e falou, tá bom, então agora você tem que ir lá no palácio do rei. E lá tem um bebecinho que acabou de nascer. Vai e pergunta para esse bebê. Só que Narada Muni ficou assustado, porque ele falou, a abelha morreu, o pássaro morreu. Se o bebê morrer, agora os soldados do palácio não vão deixar eu livre. He doesn't want to go. Then Lord Vishnu said, he gone, and then you can see, nothing happened. Aí Narada Muni falou, não, eu não vou. E o Senhor Vishnu falou, vai, você pode ver que não vai acontecer nada. Narada Muni reached to the king palace. And then everybody greet him because after a long time in that king dynasty, that baby boy appeared, that is the happiness. And then Narada Muni appeared. Narada Muni actually not ordinary sage. He is a king. And actually he is actually Krishna himself. Krishna sage from Narada. So all are happy, extremely happy. And in a scared manner, Narada Muni asked him, is there any baby boy born recently? Yes, I want to see. Então Narada Muni chegou naquele palácio, né, um pouco assustado. E no palácio estava todo mundo muito feliz, porque depois de muito tempo que eles estavam almejando aquele bebê na dinastia, finalmente tinha nascido o bebê. Então ele chegou e Narada Muni não é um sábio comum. Ele é o próprio Senhor Vishnu, na verdade. E aí, quando ele chegou lá, meio assustado, perguntou, tem um bebê que nasceu recentemente? E falaram, sim, eu quero vê-lo. The king himself, with the other queens together, brought Narada Muni to the baby boy. And Narada Muni asking, I am here according to the order of Lord Vishnu. You will let me know that what is the benefit to see Vaishnava. Then baby boy was full of tears, replying, Hey Sadhu Narada Muni Vaishnava, by your darshan, fast darshan, my life turning from black bee to bird. Second darshan, second time I visit, I just see you, then my life turning to the boy, human form. So please bless me to make my life successful. Please Krishna, please Supreme Lord, with this body and make my life successful. Então o próprio rei, acompanhado pelas rainhas, levaram Narada Muni para o lugar onde estava o bebê. E Narada Muni então viu o bebê e perguntou, olha, o Senhor Vishnu me disse que você iria me falar qual era o benefício de encontrar com um Vaishnava. E o bebê então começou a falar para Narada Muni e falou, olha, a primeira vez que eu encontrei com você, eu abandonei o meu corpo de abelha e nasci como um pássaro. A segunda vez que eu encontrei com você, eu abandonei o meu corpo de pássaro e nasci agora como um bebê humano. Então eu peço para que você, por favor, me abençoe, para que neste corpo eu possa satisfazer o Senhor Vishnu e dessa forma minha vida será bem sucedida. In this regard, there is a text. The text, Sadhu Sangha Krishna Naam Ei Matra Chaya. Sangsar jinite ar kono vastu nai. Sadhu means in this current age of corruption, age of quarrel, we consider that person is sadhu, means who is searching eternity, means who is chanting Hare Krishna Mahamantra. So,
If we chant that Hare Krishna Mahamantra under the guidance of such type of sadhu with bona fide, then we can be delivered from these miserable, mundane birth and death, happiness and distress cycle, samsara. Então tem um texto que fala o que é um Vaishnava, um sadhu. Então, o sadhu é aquela pessoa que ele está procurando a eternidade e, portanto, ele está cantando Hare Krishna. Então, se nós podemos nos refugiar nesse sadhu e podemos nos libertar, então, desse ciclo de nascimento e morte, de felicidade e tristeza chamado samsara. The Sadhu's Association. Maharaj, I don't know Portuguese, but I understand Maharaj trying to say that Labmakta Sadhu Sangha Sarpa Siddhi hai. Love means 1 second, if you divide it 11 times, it's fraction of a second. Just to see one sadhu, you can get perfection of your life. Ultimate perfection. Maharaj falou, eu não entendo português, mas eu sei o que ele estava tentando falar, que se você ver um sadhu apenas por um lava significa uma fração de segundo. Se você ver um sadhu apenas por uma fração de segundo, sua vida pode ser perfeita. In this regard, I am going to tell you one more history from Chaitanya Charitamrita. A respeito disso, eu vou contar para vocês mais uma história do Chaitanya Charitamrita. There is a cruel hunter named Mrigari. Tinha um caçador muito cruel, chamado Mrigari. Mrigari, he used to hunt all the animals. How? Don't kill, he doesn't want to kill full way, halfway. When animal, they are really suffering with pang of pain. That make him happy. Body is aching, that make me happy. That make him happy, the cruel hunter. And then, what happened? Então esse caçador era tão cruel, que ele caçava os animais, mas ele não matava o animal completamente. Ele apenas feria e deixava meio morto. Então, quando aquele animal estava sofrendo devido à extrema dor, aí ele se sentia feliz. So look, what happened? So one day he kills in the same forest many animals, different direction, and all they are suffering out of pain. And Narad Muni came in the same forest and look, so many animals halfway killed. Who did so? To know about it, he entered to the forest. Then the hunter targeting one more deer to shoot him. Because of Narad Muni's entrance, deer ran away. Then he was shouting, "Hey, who is this? Because of you, I missed the target." Então teve um dia em que esse caçador ele matou muitos animais em todas as direções da floresta. E todos esses animais estavam sofrendo muito, com uma dor extrema. Então Narada Muni, aconteceu dele passar por aí, e ele ficou muito surpreso de ver esses animais sofrendo, e ele pensou que eu quero saber quem que fez isso. Então ele entrou na floresta para averiguar quem que tinha feito, e aí o caçador estava justo apontando para um veado. E devido a que Narada Muni passou, então o veado fugiu. E aí aquele caçador gritou: "Ei, quem que fez isso?" Narad Muni said, "I want to know who actually hunt such type of way, halfway, killing all the animals. Animals are suffering. Who did so?" Then hunter with proud form he says, "This is me." Então Narada Muni falou: "Eu quero saber quem que foi que fez isso, de gerar tanto sofrimento, matando esses animais
pela metade, né? Então o caçador, muito orgulhoso, falou, eu que fiz. The Narad Muni with his sentient language asking, why you are not killing fully? Why halfway? They are suffering. Então, This is more sinful than kill full way. então Narada Muni perguntou, por que você não mata eles completamente? Eles estão sofrendo muito. Isso é muito mais pecaminoso do que simplesmente matá-los de uma vez só. Narad Muni said, Baba, this is more sinful activity. E Narada Muni disse, isso é muito mais pecaminoso. Then anyway, Narad Muni, by the conversation, to see the sadhu, your heart becomes full of sympathy. And sadhu's word make him full of sympathy. Then he says, all those days I did so. What is the remedy to rescue from all the sinful activities? Então, na conversa, né, com Narada Muni, quando você está com um sadhu, seu coração se torna mais suave. Então, o caçador perguntou, qual que é a forma para eu poder me salvar de todos os pecados que eu cometi? Then Narad Muni asked him, Baba, I like to ask you something from you. Will you give me? Yes. You have to tell me what you want. Tiger skin? Elephant skin? What skin you want? I said, no, Baba, I don't want anything. I want you should break the bow, your bow. Então Narada Muni falou, Baba, se eu peço uma coisa de você, você vai dar para mim? E o caçador falou, claro, o que você quer? Uma pele de tigre, uma pele de elefante? Qual pele que você quer? Ele falou, não, eu quero que você me dê o seu arco para quebrar ele. Quero que você quebre o seu arco. Then hunter become astonished. How come? This is a profession. This is an occupation. If I break the bow, what I will eat? Então o caçador ficou muito surpreso e falou, mas como que eu vou fazer isso? Essa é a minha ocupação. Se eu quebrar o meu arco, como que eu vou viver? Como que eu vou comer? The Narad Muni says, Baba, ultimate maintainer is Supreme Lord. Então, Narada Muni disse, Baba, o mantenedor último é o Senhor Supremo. Break the bow and I will give you mantra. Quebre seu arco e eu vou te dar um mantra. Whatever you daily need, Lord will send you. E qualquer coisa que você precisar no seu dia a dia, o Senhor vai te enviar. Trust me. Confia em mim. Then immediately his heart became melted. Imediatamente o seu coração se He derreteu. broke the bow, Quebrou seu arco. surrendered to Narad Muni. Se rendeu a Narada Muni. Narad Muni gave him initiation. Narada Muni lhe deu iniciação. I tell him this. You can see nowadays what is going on. In your life. Narad Muni left. The cruel hunter became a sadhu. To see the cruel hunters, many people coming, the India, if you come to visit any sadhu, we are not going empty hand, bringing something. Hundreds of people come to see this cruel hunter with so many ingredients. Whatever you need, 100 times more ingredients coming. Então vocês veem que aquele cruel caçador, ele se tornou um sadhu. Então Narada Muni foi embora e aquele caçador que se tornou um sadhu, então muitas pessoas iam, centenas de pessoas iam para poder ver aquele sadhu. Mas eles falavam, não vamos chegar de mãos vazias, vamos levar ingredientes, comida. Então tudo que ele precisava sempre era levado para ele centenas de vezes mais. Cruel hunter was there with the word of his guru and chanting. After 1 year, Narada Muni came with his friend Parvat Muni to see the place, to see his disciples.
Then cruel hunter Magrari and his wife together, they carefully put their step because they don't want to hurt with any ants, insect. Before, they feel happy to see all the animal suffering out of pain. Now, they don't want to hurt even one of tiny ants. Very carefully walking and come to the Guru, paying obeisance to Guru. Então aquele sado, tinha sido um cruel caçador, agora o sado estava lá cantando o seu mantra, tudo. E aí, um ano depois, Narada Muni voltou para visitar seu discípulo, acompanhado por seu amigo Parvat Muni. E o sado estava lá junto com sua esposa, e os dois, eles estavam tendo muito cuidado para não pisar nas formigas, nos insetos. Então, aquele caçador que antes, ele sentia satisfação em causar dor para os animais, agora ele não queria nem sequer pisar uma formiga. Então ele se aproximou do seu guru e prestou suas respeitosas reverências. So look, changing. Just think about your life. Before come to the Krishna consciousness, what was your food habit? This is my question for you. Então pensem a mudança, né? Pensem nas suas vidas. Antes de vocês se aproximarem da consciência de Krishna, quais hábitos vocês tinham? É uma pergunta. Your food habit what? Food habit. Qual hábito de comida? Comida what? What was your food habit? Quais serão os seus hábitos Prasadam? What? alimentícios? Prachada ou o quê? What? Meat, eggs, fish, Carne, ovo, peixe? all type of non-veg stuff. Now, if Puri Maharaj says, if Puri Maharaj, not say, he will not say, but I am asking. If Puri Maharaj say, if anyone able to take one egg, a piece of egg, I will give you $100,000 US. E agora, Will you take it? se Puri Maharaj disser, não estou falando que ele diga isso, mas se ele disser, se vocês comerem um ovo, eu vou dar $100,000, vocês vão comer? Will you ever eat it? Algum de vocês vai comer? Before you used to buy. Antes You used você... to buy and eat. Now you feel you can get award $100,000. Still you reject it. This is the benefit of to visit sadhu. Então, antes vocês compravam e comiam, mas hoje se alguém falar para vocês, eu vou dar para vocês $100,000 para vocês pegarem apenas um ovo, vocês vão rejeitar isso. Então, esse é o benefício de se encontrar com um sadhu. Just to look your life. Olhem suas vidas. In this regard, so many incidents happen. But I would like to tell you one of my godfathers. A respeito disso, tem acontecido muitos incidentes, mas eu vou contar para vocês um que aconteceu com um irmão espiritual. It was 1993. 1993. I was taking my spiritual master to Radha Samsundar Mandir in Vrindavan. Eu estava levando meu mestre espiritual para o Radha Syama Sundar Mandir em Vrindavan. I was in the auto. Toto, three-wheeler. Eu estava dirigindo tuk-tuk. Tuk-tuk. My spiritual master and myself sitting there and going towards the Samsundar Mandir. Then there is a shop named Mahesh Clothes Store. Mahesh Clothes. Clothes. Ok. Yeah. Então aí eles estavam no tuk-tuk, aí estava eu, meu mestre espiritual, e aí eles se encontraram com o Mahesh Club. They want shop. Clothes. Uma loja, né? So he was one person sitting there. E His tinha- purpose to take initiation. His trip from USA to India
only one purpose. He wanted to take initiation. But he was not able to decide who can be Guru. Who? So he saw once, fraction of second, to see my spiritual master. Inside Toto, from the shop. Then immediately he asked shopkeeper Mahesh, do you know this sadhu? Mahesh says, yes, I know. He's Puri Maharaj. Where he stay? He's Chaitanya Gauriya Math. Where? Mathura. That's all. Então, lá sentado tinha uma pessoa, ele tinha vindo dos Estados Unidos apenas porque ele queria ter iniciação com o guru, mas ele ainda não sabia qual era o guru. Aí ele simplesmente viu por um instante o tuk-tuk passando e viu o meu mestre espiritual passando. Imediatamente ele perguntou para o dono da loja, você sabe quem que é esse sadhu? E o senhor da loja falou, claro, esse é Puri Maharaj. E onde que ele fica? Ele fica lá na Chaitanya Math em Mathura. Anyway, next day, actually I know, but I asked him, how you feel interested to accept, to get initiation from my Gurudev? It was 1998, I asked him. Then he explained about that. But it happened 1993. The next day he came to my spiritual master room with full of tears and asking me, is there any possibility to get initiation from him? And I looked. Então isso foi em 1993, mas no 98, depois eu perguntei pra ele como foi que isso aconteceu e ele me contou, mas isso aconteceu no 93. Aí no dia seguinte, ele foi lá, entrou no quarto do meu guru e ele chegou cheio de lágrimas e ele perguntou pra mim, será que existe alguma forma como eu possa tomar iniciação dele? So anyway, so I asked him, you are from ISKCON, right? He said, no, I'm not from ISKCON. Aí eu perguntei pra ele, você é da ISKCON, né? E ele respondeu, não, eu não sou da ISKCON. Then I tell him, okay, I'll let you know tomorrow. First I will ask my spiritual master. He will accept you as a disciple or not. If you say yes, you can come tomorrow, I'll let you know. Então eu falei pra ele, tá bom, eu volto amanhã, eu vou perguntar pelo meu mestre espiritual se ele te aceita como discípulo. Se ele disser que sim, então você volta amanhã. E eu te falo o que ele respondeu. He never speaks with my spiritual master. Also, my spiritual master not speaking in English language, although he know English, but he says English is actually Mleccha language, I don't like to speak. Então ele não tinha falado nada com o meu mestre espiritual. Também o meu mestre espiritual não falava inglês, apesar que ele sabia inglês, mas ele falava, inglês é uma língua de Mleccha, eu não quero falar. But his attachment, his life turning 180 degrees. Mas ele estava apegado. Ele não entendi essa última parte. Ele apontou, né, como esse objetivo, né? The next day, accordingly he reached, legally asking me, what he said. No dia seguinte ele veio, como a gente tinha combinado, ele me perguntou o que ele disse. Actually, Gurudev told me, if he not belongs to ISKCON, I can give him. E de fato o Gurudeva tinha me falado, se ele não for da ISKCON, então eu posso dar iniciação para ele sim. Then anyway, accordingly he come, I just choose the day, to Rash Purnima day, 1993, he took initiation. Então aí ele veio, né? Escolhemos o dia que era um Purnima, agora Purnima? Rasa Purnima em 1993 e aí ele tomou iniciação. So his life has been changed. A sua vida mudou. Like all of your life changed, right? Assim como a vida de todos vocês mudou. Just to chant, just to chanting,
We are chanting, we are coming to share with you all the history. Although I am not a sadhu, I am trying to be sadhu, aspiring sadhu. Então aí vocês estão cantando, né? Estão aqui ouvindo, apesar que eu não seja um sadhu, né? Eu estou tentando ser um sadhu, um aspirante a sadhu. Like Maharaj, I remember Maharaj said that Lakshahira. Como eu lembro que Maharaj disse, Lakshahira was prostitute. estava falando acerca daquela história da mulher que era uma prostituta. They came to break the vow of Haridas Thakur. E ela veio para quebrar o voto de Haridas Thakur. After 2 days hearing Haridas Thakur's chanting, Depois de 2 dias de ouvir o cantar de Haridas Thakur, all her dirt of her heart, bad profession, wrong profession, toda a sujeira do seu coração, as suas propensões ruins foram destruídas. and then Haridas Thakur gave her initiation. E depois Haridas Thakur deu iniciação para ela. And then she became a great saint. E ela se tornou uma grande santa. This is the benefit to visit sadhu. Make your life, material life, turning to this spiritual life. Esse é o benefício de visitar um sadhu, faz com que a nossa vida material se torne vida espiritual. You can see the Valmiki Muni. Podem ver Valmiki Muni. You know Valmiki Muni? Who wrote Ramayana. Vocês sabem quem que é Valmiki Muni, que escreveu o Ramayana? Valmiki Muni actually is a great saint. But before saint, he was a great mafia. Valmiki Muni é um grande santo, mas antes dele ser um santo, ele era um grande mafioso. Great mafia, murderer, raper. Ele era um assassino, estuprador. Can you imagine? Consegue Who used to imaginar? rape women, used to kill, rob, Ele, stealing. ele roubava, assassinava. All type of sinful activity he committed. Ele cometeu todo tipo de atividades pecaminosas. After initiation from Narada Muni, that mafia absorbed Lord Ram in his heart. Mas depois de ter tomado iniciação com Narada Muni, né? Aquele mafioso acabou absorvendo o Senhor Ramachandra no seu coração. His Guru Narada Muni insisting him to chant Ram. He can pronounce so many words, but unable to pronounce Ram. Instead of Ram, he used to pronounce Mora. Então, o seu guru Narada Muni pediu para ele pronunciar o nome de Rama, mas ele conseguia pronunciar tantas palavras, exceto o nome de Rama, mas ele conseguia pronunciar Mara. Like nowadays, you can see I have so much energy for gossiping, but no energy, leftover small, tiny bit energy. If you are fortunate, you have for chanting. É como hoje em dia você pode ver, tem tanta energia para fofocar, mas se tiver apenas um pouquinho de energia para cantar. Isn't it? Isn't it? Não é assim? É assim? Você tem tanta energia para fofocar e pouca para cantar? Why? Por quê? Same problem. O mesmo problema. Which problem that Mafia Ratnakar, means Valmiki was previous name, he was not able to pronounce properly Ram. Same problem we have. We have no energy to chant Hare Krishna Mahamantra, but we have lots of energy for gossiping. Então, é o mesmo problema que tinha Ratnakar, que era o nome anterior de Valmiki Muni, que ele não conseguia cantar o nome de Rama. O mesmo problema nós temos, que nós não temos energia para cantar o santo nome, mas temos tanta energia para fofocar. The Ratnakar, that Valmiki previous name Ratnakar,
after initiation, although he was not able to pronounce Ram, but he has sound faith on the holy name. He has sound faith, firm faith on his Guru, and chanting Mara, 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 Mara. But then Ram, Ram appeared. Pure Lord Ram appeared in his heart. 300 years before Lord Ram born on the manifest first time to born in the material world, Ram appeared in the heart of that Valmiki Muni. Before. Before. Então, o Valmiki Muni, ele, depois de tomar a iniciação, ele não conseguia pronunciar o nome de Rama, Rama. Então, seguindo a instrução do seu guru, ele pronunciava Mara, 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 e que no último se acabou se tornando Rama. Então, muitos anos antes do aparecimento do Senhor Ramachandra neste mundo, ele apareceu no coração de Valmiki Muni. You understand? Compreendem isso? He wrote Ramayana 300 years before Lord Ram appeared. Então ele escreveu o Ramayana 300 anos antes do Senhor Ramachandra aparecer no mundo. His name was Ratnakar. O nome dele anterior era So Ratnakar. how did his name become Valmiki Muni? E como que o seu nome se tornou Valmiki Muni? There's a history like this. He was chanting such a way, absorbed in Lord Ram. He has no any kind of senses. Rain, storm, he doesn't care. He was sitting there, fully absorbed Lord Ram. Gradually, his body was covered in anthill. Então, como que o seu nome chegou a ser Valmiki? Então ele estava tão absorto cantando e tão absorto no coração com o Senhor Rama, que podia vir chuva, tormentas, tudo, e ele não se importava com nada. Então, gradualmente, um formigueiro foi subindo no seu corpo. So when Guru Narada Muni came to see his disciples, he heard that Ram, this word coming, but from where? He was able to see any person. Then when he come to near to the anthill, he saw sound coming from there. When he break the anthill, and then he saw it. Ratnakar. The anthill, Sanskrit called Valmiki. Therefore his name became Valmiki Muni. Então, uma vez o seu guru foi vê-lo, Narada Muni, né? E ele escutava o nome de Ram, mas ele não conseguia ver nenhuma pessoa que estivesse falando o nome de Rama. Então, até que finalmente ele viu um formigueiro e viu que o nome estava chegando desse lugar. Então, ele quebrou o formigueiro e viu que estava Ramnakar, né? Só que o nome em sânscrito para formigueiro é Valmiki. Então, a partir desse momento, Ratnakar se tornou Valmiki Muni. So Valmiki Muni, before he was murderer, Khuni, now become Muni, sage. Então, Valmiki Muni antes era um assassino, agora ele se tornou um Muni, um sábio. To see the sadhu always inspire all of us to chant the Lord's name, engage spiritual practice, and then make our life easier. Então, ver um sadhu, ele sempre nos inspira a cantar o santo nome e a fazer a nossa prática espiritual de tal forma que a nossa vida se torna auspiciosa. My grand spiritual master, His Divine Grace Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, he explained the definition of Vaishnava, sadhu. Então, o meu Param Gurudeva, né, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele explicou o significado de Vaishnava. What he said? Kanaka kamini pratishthavan chariya chejare shayito Vaishnav. Kanak, who become completely free from material greed, like money, wealth. Kamini, who become free from the
sensual desire. Literal meaning is woman attachment. But actually here should be actually sensual desire. And pratishtha in name and fame, to become free from name and fame. And in chanting Hare Krishna Mahamantra, we should consider that person is Vaishnava, sadhu. Então, o que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati explicou é que aquela pessoa que está completamente livre da cobiça por dinheiro, riqueza e também do desejo de desfrute sensorial. Também não significa apego a mulheres, mas se refere a desfrute sensorial, apego por desfrute sensorial e de pratista, ou seja, o desejo de fama, de nome. E essa pessoa que está livre desses três aspectos e que está constantemente cantando o Mahamantra, essa pessoa é um sadhu. So, the sadhu darshan, to see the sadhu, change our life. O darshan do sadhu, ver o sadhu, muda a nossa vida. My life have been changed. All of your life have been changed. A minha vida mudou, a vida de todos vocês mudou. So therefore, we should try our best way to associate sadhu. Portanto, temos que tentar o nosso melhor por nos associar com sadhus. Associate sadhu means whatever sadhu says, try to follow with the best ability in our life. Then you can say sadhu association. Associações com sadhus significa que qualquer coisa que o sadhu falar, você tem que tentar seguir aquilo com toda a sua vida. Aí a gente vai ter a associação do sadhu. Think about it. Benefit to meet with sadhu, benefit to follow the instruction of sadhu, and what is the definition of sadhu. Sadhu's definition means researching eternity. Essa definition means? Researching Eternity. eternity. Ok. Então, pensem acerca disso e se beneficiem de se encontrar com um sadhu, se beneficiem de seguir as instruções de um sadhu. O que significa sadhu? Sadhu significa aquele que está buscando a eternidade. In this current age of quarrel, age of corruption, age of hypocrisy, Kali Yuga, we consider that person is sadhu who is chanting Hare Krishna Mahamantra. Nessa era atual, Kali Yuga, era de hipocrisia, era de brigas. Nessa era a gente considera um sadhu aquele que está cantando o Mahamantra Hare Krishna. No matter the person is male or female. Não importa se essa pessoa é homem ou mulher. No matter person is householder or renowned. Não importa se é casado ou renunciante. Matter is this, how much sincerely person is chanting Hare Krishna Mahamantra. O que importa é com quanta sinceridade essa pessoa está cantando o Mahamantra Hare Krishna. According to the sincerity, we will keep measurement the category of sadhu. De acordo com a sinceridade é que a gente pode medir a categoria do sadhu. To chant Hare Krishna Mahamantra, make yourself sadhu and go door to door and beg. Everyone beg that. What you beg? Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Chant, Bolo Krishna means chant Krishna's name. Serve Krishna, Bhajo Krishna. And Karo Krishna Shiksha means read Krishna's books. That's all. Então, cantem o Mahamantra, isso vai fazer que vocês se tornem sadhus e vão de porta em porta implorando para as pessoas, por favor, cantem no nome de Krishna, sirvam Krishna e leiam os livros de Krishna. Our main goal, first deserve, then desire. Our main goal, sir? First deserve, Then desire. Então, o nosso objetivo principal é mereça, depois desejem.
First be yourself sadhu, then you make our others sadhu. Primeiro se tornem sábios e depois vocês vão fazer a outros se tornarem sábios. In that way, we can establish peace with us, in family, in village, town, as well as entire universe. Dessa forma, nós poderemos estabelecer a paz na nossa família, no nosso vilarejo e no mundo inteiro. Because embodiment of peace is Lord Himself. Porque a corporificação da paz é o próprio Senhor Supremo. And Supreme Lord always present in this current age, in His holy name. E o Senhor Supremo está sempre presente na era atual através do seu santo nome. If you chant Hare Krishna Mahamantra sincerely, that means you are sadhu. E se você canta o Mahamantra Hare Krishna de forma sincera, isso significa que você é um sadhu. In male form, sadhu, female form, sadhvi. Forma masculina sadhu, forma feminina sattvi. Then you have utility to be in the society. Aí tem uma utilidade você na sociedade. Any questions? Alguma pergunta? 7:15. Alguna pergunta? So it's only in Kali Yuga that Krishna incarnates as the holy name, but not the same in the other yugas? Other yuga, there is just different. Krishna, Bhagavan's name, Bhagavan always there. Okay. But Kali Yuga, especially, he always presents within the holy name. Então, o Prabhu perguntou se o Senhor está presente no seu santo nome apenas em Kali Yuga ou nas outras eras também. Ela responde que o Senhor está sempre presente no seu santo nome, né? Mas especialmente nesta era. Therefore, Krishna, Bhagavan, Supreme Lord Himself appeared in the form of Chaitanya Mahaprabhu as a devotee of Bhagavan, Krishna, Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu and spread this apareceu holy name. na forma de devoto para distribuir o santo nome. Very special age. É uma era muito especial. Any question? Alguma pergunta? She's asking if we have free will. So how should we use this free will? Therefore, you have to surrender. Através da We have to rendição. surrender to bona fide sadhu. A surrender to sadhu means you have to follow his instruction. A sadhu never gives any other instruction, only gives spiritual instruction. How we can reach Lord and make our life blissful and peaceful. Através da rendição. E rendição significa que você segue as instruções de um sadhu. E o sadhu, ele não vai te dar outras instruções, exceto instruções espirituais acerca de como alcançar o Senhor Supremo e fazer a sua vida bem-sucedida e pacífica. Blissful, peaceful. Blissful and peaceful. Bem-aventurada e em paz. You know Portuguese. Huh? You know Portuguese. I understand what she's Oh, saying. God. Yeah. I don't know what is it. I can't But anyway, speak any it. question? Yeah. Eu vim de Brasília, o Gurudev estava lá e ele deu aricatá dizendo que para a gente vencer a nossa rotina material e conseguir ultrapassar esse momento difícil de Kali Yuga e chegar ao espiritual, a gente teria que sair da arrebentação das ondas. Ele fez uma metáfora, né? Sai da arrebentação das ondas e passa para o oceano que você vai sentir a calmaria. Aquilo ficou na minha mente. E aí a dificuldade foi, como mãe, que já acordo com tantas demandas de família, de filhos, né, e rotina, como é que eu saio dessa arrebentação para chegar nesse mar calmo, né? Transpor essa vida material que demanda tanto de uma mãe, né? Uma dona de casa, família,
para chegar nessa vida espiritual, para trazer a paz verdadeira para dentro da minha casa. She came from Brasilia, and she said that you stayed there in Brasilia. Oh, you are there, Brasilia? É. Really? What is that? And she said that you was explaining about how to overcome the difficulties of this material world. So you explained that you have like to go to the deep ocean in that way. Yes. But Beach side of the ocean, waves are there. Waves are no problem. But if you go to the middle of the ocean, no waves. So you have to cross, overcome all the problems. How? With tolerance and firm faith to our parampara, firm faith on chanting. Then we can cross that beach side and running towards middle of the ocean. No waves. Então, ele falou que sim, para você cruzar essa parte do oceano onde tem as ondas, você tem que entrar na parte profunda e não vai ter ondas e vai ser tranquilo. Então, como que isso se faz? Com tolerância. Você tem que ter tolerância e fé no Guru Paramparam. And faith in the Firm faith to chant. E fé firme em cantar. Then gradually you can cross all the waves and all the problems, whatever problems we have. And then you can in the middle, no problem. E gradualmente, dessa forma, você vai conseguir cruzar os problemas, seja qual for os problemas que tiver, e aí você vai estar no meio onde está em paz. Thank you. I understand that like karma is acting perfectly and we are in Kali Yuga age, so it's the age of peril. But still when we see like wars, many wars going on and rising, we like as human beings we feel like some sorrow and anxiety for other people who are suffering. But I know I cannot change the world, but is there anything we should do, we could do for First them, of all, like- we have to know why we are here in the material world. According to the scripture, Chaitanya Charitamrita says, we forget Krishna, therefore we are here. Forget Lord means we forget our identity. We are eternal servant of Supreme Lord, and Lord, Supreme Lord is our object of service. We forget, therefore we are here. So around the world, if you look, then you can see who is conducting, who is president of the world, the country, minister of the country, are they following the principle? The karma's consequence always pulling us to the ditch. Karma's consequence. Então, a Matheus perguntou que vendo a situação do mundo, né, tantas guerras, tanta coisa que está acontecendo, e a gente sabe que a gente não pode mudar o mundo, mas o que a gente pode fazer? Então, o Maharaj responde que primeiro a gente tem que saber por que nós estamos aqui. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui no mundo material é porque nós esquecemos do Senhor Supremo. E nós esquecemos do Senhor Supremo significa que nós esquecemos da nossa própria identidade. E a gente pode ver os líderes do mundo, os presidentes, os ministros, será que eles estão seguindo os princípios? Então, devido ao karma, ele nos empurra a essa situação. I can give an example. Eu vou dar um exemplo. A group of people, 10 friends together, they want to visit one place, barefoot. They are going in the middle of the path, huge lightning, thunderbolt, rain, typhoon type appear. Then they come to one small hut, and this thunderbolt, lightning, rain, not actually going down, or heavy thunderbolt, heavy lightning.
Then they decided, here is one person here with us, therefore this thing happens. So at least one person can die, the rest we can be alive. So they say, okay, this heart we are here, one by one we go out of the heart. From that direction there is a tree is there. They will touch the tree and come back to the heart. If this person is the only bad luck person, then he'll die over there. You know? The 9% go one by one. Leftover one was there. He said, I am the last person. I am the bad luck person. Thunderbolt will come to my head and I will die. He's scared, man. He went there. He touched the tree. When he returned to the heart, he saw thunderbolt coming to the heart. 9 people died. Because of him, all were saved. So this is the situation. How, when Lord wants our karma in the same trap, Lord take us in the same trap, all the karma. Because recently, Ahmedabad, there is a plane crash. One person survived. One person survived. 241% expired. Então, vou contar uma história, né? Um grupo de amigos, eram 10 amigos, aí eles decidiram ir para um lugar, mas eles foram caminhando. E aí, acontece que começou uma chuva muito forte, uma tormenta, e aí eles encontraram uma cabana e se refugiaram naquela cabana. E aí eles ficaram lá um tempão e não parava a chuva, nunca parava, então finalmente eles decidiram que isso tudo estava acontecendo devido a que devia ter uma pessoa entre eles que devia ser o culpado, ou que tinha como esse karma, né? Então eles decidiram o seguinte, um por um vai sair da cabana, vai tocar aquela árvore. E aí, se essa for a pessoa que está destinada a morrer nessa tormenta, então ele vai morrer e aí os restos vamos ficar bem. Então foram um por um, tocava a árvore e voltava. E assim foram 9 e só restava um. Então aquele que restava, ele ficou muito medo, ele falou, eu devo ser a pessoa que está causando tudo isso. Então ele foi até lá tocar a árvore pensando, um raio então vai cair e vai me matar, porque eu sou a pessoa. Aí ele tocou a árvore e não aconteceu nada. E quando ele estava voltando, viu que um raio caiu na cabana e os 9 morreram. Então, aí, na verdade, esses 9 estavam sendo salvos porque tinha apenas uma pessoa lá. Então, é assim como acontece com o karma, como aquele avião que caiu lá na Índia, mais de 200 pessoas morreram e apenas uma pessoa sobreviveu. Clear? He just walked out of the plane. Yeah. E ele saiu caminhando. I think, any question? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Oi. Falar em português. Prasadam, prasadam. Okay. Eu estava falando sobre cantar com sinceridade. Mas, por exemplo, pra mim cantar japa, assim, é igual ir pra academia, assim. Gostar, não gosto, sabe? Mas receber instrução é fácil, então não sei se isso seria cantar com sinceridade, sabe? Eu não acordo e penso, nossa, você viu o Senhor, cantar minha japa, cantar japa. Então não sei, assim, se isso seria cantar com sinceridade ou não. She wants to know what do you mean about when you say to chant with sincerity? Because she chant Hare Krishna because she received this instruction, but really it's not because she likes to chant. It's not like I wake up thinking today I'm going to chant very happily. No, I am chanting because I follow the instruction. That it will be to chant with sincerity. Sincerity chanting means concentration. To whom are chanting, we have to think about that embodiment.
Então, cantar com sinceridade significa cantar com concentração. A quem seja que você está cantando, você tem que pensar na corporificação daquilo. No one wants to chant, Ninguém gosta de cantar, not only you. não apenas você. But we have to chant. Mas nós temos que cantar. Why? It's the only way in this current age to deliver us from this miserable mind and world. Porque é a única forma nesta era de Kali na qual a gente pode se libertar. Okay, so chant. Então cantem. Who was chanting? When I came, I was there building and I heard someone chanting nicely, melodiously. Quem que estava cantando? Quando eu vim, eu estava lá em cima e eu conseguia ouvir alguém cantando melodias muito legais. Quem que estava cantando? Yoga Maya. Bota uma página cantando. Another devote. Você pode cantar, Maharaj. Maharaj is not eating anything since morning. You have to make sure Maharaj eating Ok, big quantity of prasad. ok. Bhaja Shri